No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite. Quarta-feira, 30 de janeiro. Polícia Civil apreende mais de 300 quilos de carne bovina em Piracaia. Secretário de Estado de Segurança, General Campos, ex-comandante do Exército do Sudeste, participa de encontro para conhecer o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança de Atibaia. Em Bragança Paulista, na região da Planejada 1, nós recebemos a reclamação de um buraco que surgiu, mas a situação já foi resolvida e o morador nos enviou as fotos das obras em andamento. Mais de 1.700 alvarás de funcionamento estão prontos para retirada no setor Agiliza da Prefeitura de Bragança Paulista. Nós conversamos com advogado e professor especialista em direito previdenciário para explicar o que de fato mudou com a medida provisória publicada dia 18 deste mês no Diário Oficial da União sobre a legislação da Previdência. Um grupo de esportistas de Atibaia estão promovendo uma ação social em prol de 2 crianças que passam por tratamento de saúde. E confira as informações da previsão do tempo do CPTEC-INPE e do Climatempo para Atibaia, Bragança Paulista e Extrema. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. A Polícia Civil apreendeu mais de 300 quilos de carne bovina em Piracaia. Na segunda-feira, agentes da polícia da cidade realizavam ações na rodovia Jean Antonin Bata quando abordaram um carro, um Fiat Uno Mille. Nele encontraram 312 quilos de carne bovina armazenada sem qualquer tipo de refrigeração. O motorista disse que trabalhava num açougue da capital e iria entregar a mercadoria numa esfirraria de Piracaia. Não tinha nota fiscal do produto. A vigilância sanitária constatou que a mercadoria estava imprópria para o consumo. No estabelecimento indicado pelo suspeito, encontraram o local em condições precárias e o interditaram. O proprietário apresentou documentos falsos e foi preso. Os funcionários do açougue foram ouvidos e liberados. O secretário estadual de Segurança Pública, General Campos, participou de evento para conhecer o GGI de Atibaia. Na terça-feira, o general do Exército, João Camilo Pires de Campos, ex-comandante do Sudeste, esteve na cidade como secretário de Estado para conhecer de perto e acompanhar a apresentação do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança. Antes da apresentação, o secretário visitou a sede da 3ª Companhia da Polícia Militar e também foi recepcionado na visita que fez à delegacia do município. O evento foi realizado no teatro de um hotel da cidade. As autoridades fizeram explanações sobre o trabalho das forças de segurança em conjunto através do GGI, que se reúne a cada 15 dias no Fórum da Cidadania para analisar as estatísticas e índices, discussão de casos, estratégias, ações e medidas de combate e prevenção à criminalidade. O secretário disse que se sentiu em casa. Parabéns! Atibaia é terra de bandeirante, terra de gente honrada, terra de gente trabalhadora. Por isso, ela é o que é. Em Bragança Paulista, na região da Planejada 1, nós recebemos a reclamação de um buraco que surgiu na rua, mas a situação já foi resolvida. José Carlos Barbosa, morador da rua Ondina de Aguiar Nunes, nos mandou essas fotos explicando que o buraco se formou em frente à sua casa. Nós encaminhamos o caso à prefeitura e nesta quarta-feira pela manhã, trabalhadores estavam no local atuando para resolver a situação. O seu José Carlos nos mandou também essas fotos e fez questão de agradecer pelo caso ter sido resolvido. Mais de 1.700 alvarás de funcionamento estão prontos para a retirada na Central Agiliza da Prefeitura de Bragança Paulista.
A Secretaria de Finanças, no Agiliza, comunica que há 1.710 alvarás de funcionamento prontos para retirada. Há 297 processos aguardando que o responsável junte os documentos que faltam. É fundamental que o contribuinte acompanhe as informações publicadas semanalmente na imprensa oficial do município no site braganca.sp.gov.br com a relação dos nomes em ordem alfabética dos alvarás para ciência, consulta e transparência dos dados. A medida foi adotada em 2017. O Agiliza fica no Paço Municipal da Prefeitura. E eu conversei com a advogada e professora especialista em direito previdenciário para discutir o que de fato mudou ou não mudou com a medida provisória publicada dia 18 de janeiro, que implica em questões referentes à Previdência Social. Essas mudanças dessa medida provisória, elas têm o objetivo de combater possíveis fraudes? Isso mesmo. O governo divulgou que essa medida provisória seria editada, seria promulgada, visando o combate às fraudes nos benefícios, com alvo específico no auxílio reclusão, que é um benefício devido aos dependentes daquela pessoa que trabalha e que vai preso, além do auxílio reclusão, as aposentadorias rurais e as pensões por morte. Isso foi o que foi divulgado para a população para a edição da medida provisória 871 de 2019. Tanto que ela veio e criou um programa de revisão dos benefícios chamado de Programa Especial. Mas o que a gente percebe, conhecendo a matéria, estudando a medida provisória, é que já se iniciou a conta-gotas a tão falada, tão discutida reforma na Previdência, que veio alterar diversos pontos da lei que até então estava vigente, estabelecendo direitos à aposentadoria, às pensões, auxílios e determinados outros benefícios. Primeira questão que eu abordo é em relação à criação do programa de revisão de benefícios por incapacidade. O que mudou e como que funcionava? Essa criação da medida provisória 871, ela veio na verdade na mesma batida, na mesma situação da medida então chamada medida do pente fino. Foi uma medida provisória que foi criada em 2016 e foi convertida em lei em 2017. Então nós tivemos a medida provisória do pente fino, que como o nome já diz, era passar um pente fino nos benefícios por incapacidade, apurando situações, não agora de fraude, mas situações de pessoas que estariam recebendo o benefício e que esse benefício não seria mais devido por recuperação da capacidade de trabalho. A medida provisória agora, 871, ela criou um prazo menor, ou seja, todos os benefícios deverão ser periciados num prazo de 6 meses, ou seja, aqueles benefícios que estão sem perícia há 6 meses é o alvo do governo. Para quê? Para que não se estenda o recebimento irregular dos benefícios para aquele cidadão trabalhador que já recuperou a capacidade de trabalho. Então o alvo é esse. Pela medida anterior do pente fino, nós não tínhamos um prazo certo de convocação para perícia. Pela medida provisória 871, todos os cidadãos que recebem benefício há mais de 6 meses, sem perícia, serão convocados. Outra questão, a segunda alteração, a criação do prazo de 180 dias a contar do óbito para o menor de 16 anos. É a questão do dependente, de um tipo de dependente, de um tipo de segurado. Como é que ficou a situação? Essa foi uma das mais preocupantes alterações da medida provisória 871. Antes da medida provisória 871, aquele filho menor de 16 anos que perdeu o seu pai, que perdeu a sua mãe e passou a ter direito à pensão por morte, não tinha prazo para requerer. Podia ser requerido a qualquer momento e ele receberia os retroativos desde a data do óbito, que é o que nós chamamos de ausência de prescrição contra o menor de 16 anos. Isso foi alterado. O menor de 16 anos tem a ele 5 anos de idade, 10 anos, 15 anos, representado então pelo pai ou mãe sobrevivente, terá o prazo de 180 dias, 6 meses, para requerer o benefício de pensão por morte a contar do óbito. Se ele não respeitar esse prazo, ele passará a receber o benefício somente da data do pedido. Ele acaba perdendo o direito aos atrasados, aos retroativos desde a data do óbito.
Antes isso não existia. Então, às vezes, por desconhecimento do direito à pensão por morte, esperava-se 10 anos do óbito para solicitar o benefício. Então, por exemplo, o pai faleceu, o filho tinha 5 anos de idade e ele veio a solicitar o benefício quando ele tinha 15 anos de idade. Pela regra então vigente, ele receberia os 10 anos de atrasados. O INSS pagava esses retroativos. Agora, se essa mesma situação for realizada, ele receberá da data do pedido para frente. O que é extremamente preocupante para a população brasileira, porque o menor de 16 anos ele não pode fazer o pedido por si, ele tem que ser representado. Ele não tem condições de chegar no INSS e falar: olha, meu pai morreu, minha mãe faleceu e eu venho aqui solicitar minha pensão. Ele precisa de uma representação, ou seja, ele acabou sendo atingido diretamente por uma demora no pedido que não é atribuída a ele, e sim àquele que dele cuida. Então essa é a maior preocupação que nós temos hoje em razão dessa medida provisória. Outra questão que vale a pena abordar é a mudança também em relação à pensão por morte, aquela questão do marido, da mulher que perde o seu parceiro e que tem direito ou não a ter essa pensão. Como que funcionava e como que vai funcionar, que já está funcionando com essa MP? A medida provisória ela criou diversas alterações na pensão por morte, como vocês podem ver. A segunda grande alteração foi a exigência de documento a respeito da união estável. Explico. Faleceu um trabalhador. Ele não tinha uma esposa. Ele vivia com uma mulher como se casado fosse. É o que a gente chama de situação de união estável, de convivência marital. Tem diversos nomes colocados por aí. Essa pessoa, o sobrevivente, a convivente, para ter direito à pensão por morte do seu companheiro falecido, deverá comprovar através de documento a existência dessa união estável, dessa convivência. O que nós percebemos como operadores do direito é que as pessoas não têm muita preocupação em documentar a união estável. Nós só documentamos o casamento porque nós temos a certidão de casamento. As pessoas que vivem com outra pessoa não têm essa preocupação de realizar uma escritura pública de união estável, que já é previsto na legislação há muitos anos, fazer a prova de endereço comum, então ter uma conta no nome de um e outra conta no nome do outro. Às vezes o casal não tem filhos comum, então não tem prova de que conviveram juntos. Isso, a partir da medida provisória, passa a ser determinante para se garantir direito ao benefício. Ou se tem prova documental da união, ou não se tem direito à pensão para aquele convivente sobrevivente. Serve tanto para o convivente homem quanto para a convivente mulher. Um grupo de esportistas de Atibaia estão promovendo uma ação social em prol de 2 crianças da cidade. Um treinão será realizado em benefício do Gabriel e da Letícia para ajudar a custear o tratamento de saúde de ambos. Vai ter sorteio de brindes. Será dia 17 de fevereiro no Jardim do Lago, no quiosque Viver Bem, às 8 da manhã. Quem puder ajudar pode fazer o depósito no Banco Itaú, agência 8437, conta poupança 16165-9, em nome de Karine Cristine Geraço Carazai, CPF 339-784-188-78. E tem também a vaquinha online para fazer a doação. E os telefones 93801-2129 e 98480-0000. O jornal traz os pontos de Bragança Paulista que terão desligamento de energia. Dia 4, das 9 da manhã ao meio-dia, no Julieta Cristina e no Uberaba. Mais informações pelo telefone 0800 70 10 326. A ligação é gratuita. Confira também as vagas do PAT. Agente de pesquisa, alinhador de pneus, armador de telhados, caseiro, chefe de cozinha, eletricista, forneiro de fundição, garçom, gerente de produção e operações, manicure, motorista carreteiro, professor de nível superior na educação infantil, representante comercial autônomo, vendedor interno, vendedor pracista e outros cargos. O PAT fica na Rua Coronel Teófilo Leme, 1240, em cima do Mercado
mercado municipal. É preciso apresentar o CPF, RG, cartão cidadão, carteira de trabalho e retirar a carta de encaminhamento. O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4 da tarde. No próximo bloco do AJ você vai ver: ingressos para o 6º Festival Brasileiro de Nanometragem em Atibaia já podem ser adquiridos. Cerca de 70 filmes foram escolhidos para a mostra competitiva. Confira também as informações da previsão do tempo. Voltamos já.